Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Para quem está chegando por aqui hoje, muito prazer. Eu sou a Babi, eu sou professora de Yoga e Meditação e estou aqui para ajudar vocês a conquistarem uma vida mais calma, mais tranquila, aprender como se libertar da ansiedade, mesmo se você nunca praticou yoga antes, se você não tem flexibilidade, se você é sedentária, se está um pouquinho acima do peso, você vai ver que o yoga é sim para você. A live de hoje eu vou te contar o que você precisa para começar a praticar yoga em casa. Então já vamos começar aqui direto ao ponto. É super normal você se sentir perdida quando você decide que você quer trazer o yoga na sua vida. Eu passei por isso quando eu decidi que eu queria começar a praticar yoga em casa. A prática do yoga em casa está sendo super recomendada por vários médicos e especialistas, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo. E bem, por que será? Porque a ansiedade ela está vindo à tona, principalmente em um cenário de isolamento social, em um cenário de quarentena. E o yoga te permite praticar em qualquer lugar onde você estiver. É uma prática que você pode fazer no conforto da sua casa. E eu estou aqui para te explicar o que você acha que precisa e você não precisa para começar e o que você de fato precisa para começar, para que você consiga diminuir a sua ansiedade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, primeiro eu vou explicar o que você acha que precisa e você não precisa para praticar yoga em casa. Primeira coisa, você não precisa de tapetinho de yoga. Eu recebo muito essa pergunta, Babi, preciso de tapete para começar a praticar? Você não precisa para começar. O tapete de yoga, ou também conhecido como yoga mat, ele é um acessório que vai trazer conforto para a sua prática, para você não ficar, fazendo posturas diretamente no chão. Mas é como se fosse, por exemplo, quando você decide começar a fazer um esporte como a natação. Você tem os óculos de natação que vão te trazer mais conforto na hora de nadar, mas você não precisa ter os óculos para começar. Aliás, você pode começar a praticar yoga na sua cama. Tem várias aulas que eu montei para vocês no meu canal do YouTube. Quem aí ainda não está inscrita no canal, já aproveita, clica aí no botão vermelhinho de se inscrever e no sininho de notificação para você receber todas as aulas que eu posto novas, aulas práticas de yoga. Toda semana tem aula nova aqui. E tem várias aulas que eu montei para vocês de yoga na cama, que você pode fazer assim que acordar, ou antes de dormir, ou até em qualquer horário do seu dia, quando você sentir que precisa acalmar a sua mente e relaxar o seu corpo. Além disso, você pode começar a praticar yoga através de exercícios respiratórios, que são os pranayamas, e vamos ter live falando especificamente sobre os pranayamas. Pela meditação, que faz parte do yoga, vamos ter live falando especificamente da meditação, que você pode praticar, inclusive, sentado em uma cadeira. Então, primeira coisa, tira da sua cabeça e provavelmente você mesma está criando os seus obstáculos para você começar. Ah, eu preciso de tapetinho. O dia que eu tiver tapetinho, eu vou começar. Então aqui eu estou já acabando com esses seus obstáculos. Você não precisa do tapetinho para começar, ok? Então, primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa, você não precisa ter algum preparo para começar a praticar yoga. Por exemplo, tem gente que acha que já precisa ser flexível para começar a praticar yoga. Não existe isso. Na verdade, é a sua prática das posturas do yoga que vai te ajudar a desenvolver a sua flexibilidade. Ou tem pessoas que estão sedentárias e às vezes pensam, eu preciso antes ter um preparo físico, começar alguma atividade física para que eu consiga começar a praticar yoga. Não! Tudo isso, na verdade, você vai desenvolver na sua prática. Tanto a sua respiração, que hoje está curta, quanto se você sente o seu corpo muito duro, ou se você está sedentária, ou se você está acima do peso, né? Às vezes tem gente aí que pode pensar, eu primeiro
preciso emagrecer para começar a praticar yoga, porque eu vejo, né, aquelas pessoas tipo a Babi, magrinha, fazendo as posturas, eu não dou conta. Você dá conta, porque existem várias adaptações de posturas que também vai ter live te mostrando sobre isso. Então, hoje é a primeira live de uma sequência e é muito importante que você vá seguindo essas lives, porque eu vou te mostrar tudo em detalhe, cada momento disso que eu tô falando aqui, tá bom? Então, você não precisa de tapete, você não precisa de preparo físico. E aí, tem gente que pensa, mas eu preciso de um ambiente maravilhoso na minha casa, como aquela mata linda que a Babi tem em casa, para que eu consiga começar a praticar yoga. Não! Você não precisa disso. Vou contar um segredo aqui para vocês. Muitas vezes eu acordo e eu ainda quero ficar no meu cantinho, recolhida. Né? Às vezes aqui fora tá friozinho e eu faço a minha prática no meu quarto mesmo. Quem me acompanha no Instagram, se você ainda não me segue lá, é @equilíbrio em prática. Eu posto todo dia para incentivar vocês. Muitas vezes eu tô fazendo a prática no cantinho assim do lado da minha cama. Você só vai precisar de um local que consiga, se você não for praticar na cama, porque eu já te mostrei que isso é possível, você só precisa de um local onde você consiga deitar o seu corpo. Então, é mais ou menos o espaço do seu corpo, um corredorzinho. E aí é lógico, você vai conversar com as pessoas da sua casa para que seja um local onde você possa ficar tranquila e as pessoas não venham, né, conversar com você enquanto você está fazendo a sua aula prática. Eu também vou explicar para vocês como que você cria essa rotina de prática dentro da sua casa em uma outra live, tá? Então você só precisa desse espacinho que seria mais ou menos o espaço do tapete. O meu tapete aqui, por exemplo, ele tem 1,74 por 60 centímetros, onde você consiga encaixar o seu corpo. O professor Hermógenes, para quem não conhece, é um professor, ele já é falecido, ele era um professor de yoga e ele ajudou a trazer a prática do yoga para o Brasil. E ele começou a praticar yoga, sabe aonde, gente? Dentro do banheiro da casa dele. Por quê? Imagina, se hoje a prática do yoga é algo novo ainda, imagina na década de 60 e um homem praticando. Então ele foi atrás do yoga, ele chegou no yoga, que ainda estava todo o conhecimento concentrado lá na Índia, começou a estudar através de livros e começou a desenvolver a prática dele escondido dentro do banheiro. Quando ele começou a ver resultados, ele tinha uma doença bem séria e ele começou a ver a melhora na saúde dele através da prática do yoga, aí ele começou a divulgar, abrir e saiu do banheiro. Mas olha para você ver. Então você começa a perceber aqui que tudo isso podem ser desculpas que estão te travando de começar a sua prática de yoga em casa. Antes de morar na casa que eu moro hoje, eu morava num apartamento que era bem pequenininho. E o único lugar da minha casa que eu conseguia fazer a minha prática ou era dentro do quarto, no cantinho assim, entre a cama e o corredor, ou era na sala. E quando eu fazia na sala, eu já conversava com meu marido e já falava, na época era noivo, eu falava, estou fazendo minha prática aqui, tá bom? E você começa a desenvolver outras habilidades no yoga também, como a abstração dos sentidos, onde você traz a concentração, desenvolve a concentração para o seu corpo e sua mente, abstraindo do ambiente. Então, o ambiente é importante? Ele é importante no sentido que você não vai praticar no meio da rua ou num lugar muito barulhento com um monte de gente passando. Claro que você vai buscar o melhor local na sua casa onde você se sinta confortável para fazer a sua prática. Mas ele não é um impeditivo. É mais ou menos quando quem começa a meditar e quer ter uma meditação, igual os monges budistas, flutuando, né? Cria uma expectativa e você tem que trazer um pouquinho mais para a sua realidade. A minha
O meu objetivo, o meu propósito aqui é te mostrar que está muito mais próximo do que você imagina. A prática do yoga em casa não é essa coisa distante que você começou a criar essa imagem na sua cabeça diante das fotos que você começa a ver aí no Instagram, né? Lembra que existe sempre expectativa e realidade, não é bem aquilo não. Às vezes eu faço a minha prática de pijama, do ladinho ali da minha cama, então é essa realidade que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Eu tenho um roteirinho aqui, eu vou acompanhando para eu não deixar de falar nada com vocês aqui, tá bom? Vamos lá, então você não precisa de tapete, não precisa de preparação prévia e não precisa de um espaço amplo, perfeito na sua casa, né? Eu tenho meu curso que chama Método Yoga em Prática. Hoje já são mais de 1.100 alunas espalhadas em todo o mundo. Tem aluna de Portugal, França, Alemanha e no Brasil todo. E a gente compartilha na nossa comunidade, tem a comunidade das alunas, fotos para uma ir incentivando a outra, tem avaliações de posturas. E eu vejo assim, diferentes ambientes. Cada uma tem o seu lugarzinho e dá um jeito de achar um cantinho em casa. E você vai criar esse cantinho na sua casa para a sua prática, tá? Outra coisa, né? Você não precisa de uma roupa específica para praticar yoga. Tome muito cuidado com a comercialização que tem se criado em cima do yoga, né? Às vezes eu vejo roupas, né, que tá lá, roupas para yoga. São roupas de ginástica com preço de 200, 300 reais. Você não precisa de nada disso, tá? Quando eu comecei a praticar yoga, eu simplesmente comecei a usar todas as roupas que eu já tinha para qualquer prática de atividade física. Todo mundo tem uma leg em casa, uma calça confortável. É importante que não seja uma roupa muito larga, mas, por exemplo, aqui eu consigo fazer minha prática com essa roupa aqui, né? Eu tô com uma regatinha super básica aqui, branca, e tô com uma leg. Eu não mudei o meu guarda-roupa quando eu decidi começar a praticar yoga em casa. Então você vai usar as roupas que você tem, que te façam sentir confortável e que permitam movimentar o seu corpo, né? Por exemplo, você não vai fazer a sua prática de yoga de calça jeans. Atenção, quando eu falo fazer a sua prática de yoga, eu estou falando de uma prática completa, ok? Com posturas físicas, meditação, pranayama, movimentos do corpo alinhados junto com a respiração. Mas você aprende técnicas de respiração, por exemplo, para você utilizar no seu dia a dia, que você pode praticar, inclusive no seu trabalho. Então você tá lá de calça jeans, no meio do trabalho, passou por uma situação super complicada, ou você tá dentro de casa, que tá trabalhando de home office, né? No meio do dia, passa por uma situação complicada, ali você precisa o quê? Daqui, ó, daqui da cintura para cima, com a roupa que você tiver, você vai praticar yoga, seja meditação, seja exercícios respiratórios. Então, você começa a aprender que o yoga está muito mais próximo do seu dia a dia do que você imagina, né? E às vezes o que tem te distanciado de criar a sua prática, a sua rotina e conquistar todos os benefícios maravilhosos que a prática tem para te trazer, aumento da sua imunidade, melhora da sua concentração, do seu foco, melhora da sua disposição, a mente mais calma e tranquila, corpo relaxado, porque você começa a criar esses empecilhos, né? Ah, não posso praticar agora porque eu tô de calça jeans. Não, você também consegue praticar de calça jeans. Mas quando você vai fazer sua prática completa, com as posturas físicas, você vai colocar uma roupa confortável, que pode ser inclusive o seu pijama. Esses dias eu postei nos stories aí, eu fiz a minha prática de pijama, e eu postei, quem aí já praticou yoga de pijama? Tanto a prática de yoga na cama ou no tapetinho eu já fiz de pijama, né? O segredo aqui é você diminuir ao máximo o seu pensamento em tração. Então, quando você começa a pensar, o que eu preciso para praticar? Eu preciso de
pegar meu tapete, trocar de roupa, fazer isso, fazer aquilo, você vai se perder no meio do caminho até chegar na sua prática. Então, quando eu acordo, principalmente final de semana aí, né, sábado e domingo, e começa aqueles pensamentos, eu falo, opa, deixa eu cortar aqui, já ir direto pro meu tapetinho de pijama mesmo. Então, se o seu pijama te traz conforto, inclusive, o que é a prática? É um acolhimento, né, gostoso. Sua prática tem que te abraçar, te dar um carinho. Então, você pode fazer, inclusive, de pijama, se você for fazer uma prática relaxante. Se for fazer uma prática mais ativa, né, que vai gerar suor no corpo, que é maravilhoso para liberar as toxinas do seu corpo, é bom que você tenha uma roupa específica que te permita transpirar. Mas com certeza você tem aí um shortinho, uma leg, uma blusinha em casa para que você comece a sua prática de yoga, tá? E mais 2 pontos rapidinhos para a gente seguir para o que de fato você precisa. Tão importante saber o que você precisa para começar a sua prática de yoga em casa, saber o que você não precisa. Por quê? Porque, às vezes, se eu te falar só o que você precisa, tá, eu preciso disso, Babi, mas isso, que é tudo que eu tô falando que você não precisa. Vai te travar de começar a seguir os passos do que você precisa fazer. Então, entenda, muito importante esses passos, né, esses pontos que eu tô te mostrando que você não precisa. Outro ponto, tá? Você não precisa decorar o nome de posturas de yoga ou das técnicas de yoga para você conseguir praticar, né? Os nomes das técnicas do yoga vêm do sânscrito, que é a linguagem, né, de onde vem a origem lá do yoga, lá da Índia. Esquece isso. Você precisa o quê? A gente vai falar aqui, mas entender os comandos que a sua professora vai te guiar. Então, você precisa entender. Eleva o seu braço, abaixa os seus braços. Você não precisa saber que essa respiração chama Samavitri Pranayama, é uns nomes diferentes, Adho Mukha Svanasana, que você nunca ouviu falar. Eu falo isso para as minhas alunas quando elas começam. Tanto que elas recebem o guia de postura só após o primeiro ciclo de 30 dias. Por quê? Justamente para elas não se fixarem no nome, né? Eu falo com elas, não é o nome da postura que vai te trazer os benefícios, mas é saber como executá-las. Então, você não precisa decorar nenhum nome, tá? Esquece isso. Você vai naturalmente conhecendo. E é justamente, por exemplo, eu vou falar aqui um pouquinho sobre método de ensino, que, por exemplo, eu, Babi, eu opto por usar muito mais os nomes, vamos dizer, na versão traduzida, do que os nomes em sânscritos. Então, dificilmente vocês vão ver nas minhas aulas eu falando assim, agora Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, né? Às vezes eu falo o nome em português e falo o nome sânscrito para minhas alunas começarem a criar essa similaridade, isso dentro do curso, mas nas aulas do YouTube eu quase nem trago para não assustar e não confundir vocês. Então, o que eu falo? Eu falo cachorro olhando para baixo. É muito mais fácil você assimilar e começar a entender, isso aqui é um cachorro olhando para baixo, quando você for fazer uma postura, do que você aprender e falar, isso aqui é Adho Mukha Svanasana. A do que, Babi? Então, isso assusta, né? Você não precisa disso, tá? Fica super tranquilo. E por último, tá? Extremamente importante. Aqui é atenção, todo mundo que está agora assistindo essa live, um ponto de atenção, ok? Praticar yoga, começar a praticar yoga, é você seguir uma aula de yoga completa para iniciantes. Não é fazer posturas aleatórias, entenderam? Eu posto para vocês dicas de posturas, explicando posturas, para que vocês entendam os benefícios da postura. E quando você encontrar essa postura numa prática, você saber como você vai executá-la. Mas isso não significa que você está com o corpo frio aqui e você vai, deixa eu ver aquela foto ali no Instagram, aquela postura. Tá, Babi falou que essa postura diminui a ansiedade, deixa eu tentar copiar a foto aqui.
Isso não é praticar yoga, tá? Isso, inclusive, vai te levar a desrespeitar os limites do seu corpo. E o princípio básico da prática do yoga é respeitar os limites do seu corpo. Então, você precisa passar por uma sequência lógica dentro de uma aula. Então, quando nós, professores, montamos uma aula de yoga, tudo é pensado. Nada que eu falo para vocês, nada que eu conduzo vocês, cada parte tem a sua importância. Então, por exemplo, tem posturas que você só vai poder praticar no final da aula, porque você precisa ter aquecido o seu corpo, gerado calor, porque o calor vai trazer maleabilidade para o seu corpo. Às vezes você precisa ter feito uma postura antes para te ajudar a abrir o quadril, uma postura um pouco mais simples, para que depois você faça uma outra postura. Então, seu quadril já precisa estar um pouquinho mais aberto. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa é eu sentar aqui com o corpo frio e tentar fazer a postura da borboleta, Baddha Konasana. Meu quadril não vai abrir tanto como se eu já tivesse feito uma sequência, saudação ao sol, Pavana Muktasana, que é o início do aquecimento que a gente faz com as articulações. Então, você não deve praticar posturas aleatórias, tá? Isso não significa praticar yoga. Então, aqui eu vou agora falar para vocês, e vou ser bem objetiva aqui, porque eu até falei demais aqui, para a gente ser objetiva na nossa live, os 5 passos que você precisa sim seguir para praticar o yoga efetivamente na sua casa. E o yoga online juntinho aqui comigo na sua casa. Então, o primeiro passo, tá? Você precisa escolher a sua professora de yoga online. Por quê? Cada professor, mesmo a gente tendo um conhecimento do yoga, é um conhecimento muito vasto. Existem também vários tipos de yoga e cada professor vai ensinar. Primeiro, um tipo de yoga. Então, o yoga que eu ensino chama Hatha Vinyasa Yoga, tá? Que é a união do Hatha clássico, do yoga das posturas. Lembrando, você não precisa saber esses nomes, é só se você quiser identificar, conhecer a linha, tá? Com Vinyasa, que é o quê? O flow do movimento do corpo com a respiração, e eu criei uma metodologia de ensino onde eu trago muito forte a filosofia do yoga, porque eu acredito que para você se libertar da ansiedade, você precisa trazer o conhecimento da filosofia do yoga para a sua prática do yoga. Então, cada professor vai ensinar de um jeito, tem uma linguagem, um jeito próprio de falar, tem um jeito que ele acha que vai ser melhor de orientar as posturas, tem o tipo de yoga que ele ensina, e outra coisa muito importante, você precisa ter uma conexão com o professor de yoga. A sua prática do yoga é um momento super emotivo, né? Você está despertando emoções, é um momento que é só seu, você ali com você mesmo, que tem dia, às vezes, principalmente aí época de TPM, né? A gente vai chorar no tapetinho, vai colocar o que a gente precisa deixar lá, precisa sair do nosso corpo. E imagina, a prática do yoga é uma prática diária. Eu estou todos os dias com as minhas alunas, elas ouvem a minha voz todos os dias. Imagina se elas não se identificam com a forma como eu falo. Imagina se elas não sentem esse carinho por mim. Então, você precisa, primeiro passo, tá? Para você começar a praticar yoga. Então, decidi, quero começar a praticar yoga em casa. Você vai ter contatos, né? Assistir lives, assistir vídeos, olha o feed do Instagram, veja se você identifica com a forma que aquele professor transmite o yoga. Então, primeira coisa, você precisa escolher. Por quê? Porque é a sua professora de yoga online ou seu professor de yoga online que vai te guiar no seu caminho. A prática do yoga é uma prática passada de professor para aluno. Então, você vai receber esse conhecimento do seu professor. Se cada dia você faz uma aula diferente com o professor, você não cria uma linha de raciocínio, você não evolui na sua prática, ainda te digo, você vai ficar mais perdida ainda. Eu lembro de uma aluna minha falando, Babi, eu fiz uma prática que falava
achava que era para iniciantes e tinha posturas super complexas e difíceis. Não era bem para iniciante. Ou, tem professor que gosta de fazer a postura da criança braço para frente, braço para trás. Então, primeiro ponto, tá? Escolha o seu professor, porque a partir dela, sua professora de yoga online, que você vai receber esse conhecimento para iniciar a sua prática. Então, primeiro ponto. Segundo passo, tá? Entender o que é yoga. E aí eu vou falar aqui rapidinho para você, de forma super resumida, o que é yoga, mas é importante que você assista lives, tem vários vídeos no canal te explicando o que é o yoga, para fazer sentido para você. O próprio ato de você estar aqui assistindo essa live, com certeza você já está abrindo e começando a falar, isso é yoga, agora sim está fazendo sentido. Você precisa despertar a sua mente, porque quando você entra em contato com o yoga pela primeira vez, às vezes você cria uma imagem que não é bem isso. E pode te afastar da sua prática. Então, o que seria yoga? Yoga é uma filosofia milenar que tem o objetivo de te ajudar na reintegração, no equilíbrio entre o seu corpo, a sua mente e as suas emoções, através do conhecimento da sua alma, da sua essência que está aqui dentro. Por isso é um caminho de autoconhecimento. E você vai utilizar técnicas que são comprovadas cientificamente para que você conquiste esse bem-estar, o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Técnicas como respiração, posturas físicas, meditação e a própria filosofia de vida do yoga. Tudo isso você vai colocar em prática para quê? No final de contas, o que a gente quer? Se sentir mais calma, mais tranquila e criar uma nova perspectiva da vida, que às vezes você está com uma lente cinza aí, onde você está enxergando a vida tão sem graça, sem energia, cheia de dores físicas e emocionais. O yoga vai limpar a sua lente, vai te mostrar uma forma de enxergar a vida de forma que você redescubra um novo caminho. A palavra yoga significa união, que é justamente essa união. Então é diferente, não é só atividade física, não é só atividade mental, não é só atividade emocional. É tudo isso num pacote só, tá? Então agora você já entendeu um pouquinho mais, de forma bem resumida, o que é yoga. E é uma filosofia de 5.000 anos originadas na Índia, tá? Terceiro passo, para a gente já começar aí para a reta final. Aceitar o seu corpo exatamente como ele é. Enquanto você não aceita que você vai começar exatamente de como você está hoje, você não consegue começar a praticar yoga em casa. O que seria isso? É o que eu falei lá no início, Se você fala assim, eu estou muito acima do peso para praticar yoga, eu estou sedentária, eu não tenho flexibilidade, ou eu sou muito agitada, eu sou tão ansiosa que eu não consigo fazer algo tão lento, Você vai partir daí. A sua prática de yoga em casa vai te ajudar a desenvolver exatamente a partir do ponto que você está hoje. As minhas alunas, 60% delas entram dentro do método Yoga em Prática sem nunca ter praticado yoga antes. E eu falo com elas, o yoga vai te ajudar primeiro a fazer um diagnóstico, a voltar a se olhar e conhecer o seu corpo e a sua mente. Principalmente por isso que elas começam com as aulas teóricas, aprendendo justamente a se olhar, que foi isso que se perdeu no meio desse caminho. Por que a crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, crise de burnout está explodindo? As pessoas se perderam delas mesmas. E aí, quando elas foram colocadas de uma forma forçada a se encarar, elas não gostaram do que elas viram e se assustaram. E aí, elas não aprenderam a lidar com elas mesmas e veio essa explosão de descontrole, de desequilíbrio entre corpo e mente. Então, você primeiro se aceita e entende que aquele é o seu ponto de partida. E você vai identificar como você está hoje, sem julgar. Não existe julgamento, porque você precisa acolher o que você tem.
Então, se você tá dura, se você tá sedentária, parada há muito tempo, se você tá acima do peso, que ótimo, que legal. É a partir daí que você vai começar. Então, o terceiro passo é aceitar o seu corpo e a sua mente. Se a mente é muito agitada, falta de foco, vamos acolher e você começa a partir desse ponto. Você vai começar a praticar yoga justamente para desenvolver isso. Porque se você não praticar, o que vai acontecer? Você vai continuar exatamente onde você está ou vai piorar. E a gente não quer isso, né? Quarto passo, tá? Então, recapitulando para a gente seguir uma linha de raciocínio. Primeiro, você vai escolher quem que vai ser a sua professora de yoga online. Segundo, você vai entender o que é yoga, que nessa live você já começou a entender. Terceiro, você vai aceitar exatamente o jeitinho que o seu corpo é. E quarto, você vai escolher uma aula de yoga para iniciantes online para você fazer. E aí eu te aconselho começar com aulas, por exemplo, de relaxamento. São aulas mais suaves, né? São aulas mais tranquilas. E você pode escolher a que você quiser do meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é focado em práticas para quem nunca praticou yoga antes ou quem está começando. Todas as aulas são aulas de yoga para iniciantes, porque o meu propósito é tornar a prática de yoga acessível e levar o yoga, transmitir esse conhecimento que me libertou da ansiedade, né? Me libertou das minhas dores no corpo, que me acompanhavam há anos para eu poder estar aqui fazendo essa live nessa postura o tempo todo sem sentir dor nenhuma. E eu quero que todo mundo sinta essa força no corpo e na mente, esse bem-estar. Então pode escolher a que você quiser, você vai ver lá que tem identificado que as aulas são para iniciantes e você pode começar com uma aula de yoga na cama, por exemplo, se você não quer usar tapete, ou você pode começar no tapete da sua casa. Tem muita aluna minha que usa aqueles EVAs, tapetinho de criança, sabe? Então se você tem criança em casa que elas brincam naqueles tapetinhos de EVA, você pode fazer em cima deles, por exemplo. Então, escolha uma prática de yoga para iniciantes, ok? Por quê? Porque a forma de ensinar é diferente, o ritmo é diferente, as posturas é diferente. Se você já pega uma aula intermediário, avançado, posturas que são um pouquinho mais complexas ou que exigem um pouquinho mais do seu corpo, pode te assustar e você não precisa disso agora. Vai com calma, devagar. Então, vamos fazer um combinado? Se você nunca praticou yoga antes, hoje é o meu combinado aqui com você que está assistindo essa live. Você vai escolher uma aula de yoga aí no canal, busca uma aula, tem aula de yoga para acalmar a mente, para relaxar, escolhe a que você bater o olho e falar, senti essa. E faz a sua prática hoje ou no máximo amanhã, ok? Esse é seu start. Bem, se você me escolher como sua professora de yoga online, né? Se não, tá tudo bem também. Continuamos aí, amigas e amigos. E por último, tá? O último passo é você criar a sua rotina de prática de yoga em casa. Não adianta você fazer só a primeira aula. Não adianta você praticar yoga uma vez. Você vai se sentir bem naquela primeira aula? Sim, por isso é muito importante você fazer uma primeira aula prática, para que você desmistifique e comece a já sentir esse bem-estar no seu corpo. Mas vai parar ali, naquele dia, aquele bem-estar, para que você tenha transformações a longo prazo, para que você aumente melhore o seu sistema imunológico, para que você se liberte de fato da ansiedade, para que você consiga de fato restabelecer o seu equilíbrio emocional, desenvolver foco e concentração, você precisa desenvolver uma rotina de prática de yoga. Imagina, um dia de prática de yoga versus 6 dias colocando impurezas no seu corpo e na sua mente. Então você provavelmente não vai se modificar tanto, evoluir tanto, tá? Provavelmente não vai. Então,
o quinto passo é você não parar na sua primeira aula. E aí, como criar a sua rotina de prática de yoga vai ser uma outra live que eu vou trazer para vocês, para te ensinar como que você vence a preguiça, como você vence a procrastinação e consegue desenvolver uma rotina de prática de yoga. Então, vamos recapitular aqui os 5 passos do que você precisa para começar a praticar yoga, ok? Você precisa escolher a sua professora de yoga online, você precisa entender o que é o yoga, que você já começou aqui hoje, parabéns. Você precisa aceitar o seu corpo como ele é, você precisa escolher uma aula de yoga para iniciantes e fazer essa primeira aula para você começar a sentir no seu corpo e falar, agora eu estou começando a entender esse negócio aí. E você precisa criar a sua rotina de prática, não parar na sua primeira aula. Mas eu quero que você já saia dessa live aqui hoje começando a praticar yoga. Então a gente vai fazer agora aqui um exercício respiratório do yoga, super simples, que vai te ajudar a dar um primeiro passo, que é o quê? Como que a gente começa no yoga? Desenvolvendo a respiração. A sua respiração é algo extremamente poderoso, que você tem aí nas suas mãos e você insiste em ignorá-la. Você nem lembra que respira ou só lembra quando vem falta de ar, né? Ou o coração está acelerado e a respiração está ofegante. Então, a gente vai começar a praticar yoga agora juntas, ok? Então, você pode aí fazer agora comigo. Ou se eu me observar, eu vou ensinar para você e depois você dá pausa e faz rapidinho. Você vai gastar 3 minutinhos do seu tempo. Você pode fazer essa técnica assim que você acordar ou antes de dormir. Você já vai conseguir se sentir mais calma, mais tranquila, criando já um corte na reação de disparo do seu sistema nervoso que te deixa ansiosa. Pelo contrário, você já vai ativar o seu sistema nervoso de relaxamento. Então, o ideal é que você faça sentada ou em pé. Você pode fazer também deitada, ok? Não tem problema, principalmente na hora de dormir. Mas é importante que você esteja com a sua coluna alongada. Eu vou fazer sentada aqui, busque a forma que for mais confortável para você. Você vai girar os seus ombros para cima, para trás e para baixo para abrir o seu peito. Vai posicionar a sua mão direita em cima aqui do seu umbigo, do seu abdômen, e posicionar a sua mão esquerda em cima do seu peito. E agora você vai aprender a respirar certo, que é o quê? Usando o seu diafragma, que está localizado aqui, mais ou menos na área do abdômen, e usando o seu peito de forma completa. Por que que você às vezes se sente muito ansiosa? Porque a sua respiração está concentrada aqui na parte de cima, em cima do seu peito. Então a gente precisa movimentar o diafragma, que é um músculo essencial que precisa ser movimentado na sua respiração para que você tenha uma respiração completa e assim se sinta mais calma. Inclusive, uma curiosidade, se você não desenvolve o seu diafragma, ele está conectado na sua lombar e você pode ter, inclusive, dores lombares pela sua respiração curta, viu? Então, olha como tudo está integrado, né? Corpo, mente e alma. Então, vamos lá. Mão direita no abdômen, mão esquerda no peito. Gira os ombros para cima, para trás e para baixo, fecha os seus olhos. Você vai fazer uma inspiração bem profunda pelo nariz, enchendo o seu abdômen e o seu peito de ar, como se fosse um balão. E vai exalar, esvaziando, trazendo para dentro o seu abdômen, esvaziando o seu peito. Inspira e enche. Exala, esvazia. Inspira e enche. Exala, esvazia. Inspira e enche. Exala. E vai fazendo no seu ritmo, aprofundando a sua respiração aos pouquinhos. Lembra, reconhecendo, sem julgar. E lentamente abre os seus olhos
e solta suas mãos. Você pode praticar mais ou menos 10 vezes essa inspiração e essa exalação, que seriam 10 ciclos. Você já vai ver que instantaneamente você já vai se sentir mais calmo. Queria agradecer a presença de todas vocês. Se você ainda não está inscrito, lembra aí, dá um joinha no vídeo. Namastê!